Então, Regina, bem-vinda aqui à nossa sala de estar, e eu vou falar um pouquinho de quem é a Regina. Pelo currículo dela que tem aqui na internet, vai demorar 1h30 mais ou menos, eu vou tentar ser menor, tá? Mas ela é professora titular do Instituto de Biociências da USP, pesquisadora sênior do CNPq, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e brasileira. Graduada em Ciências Biomédicas pela Escola Paulista de Medicina e doutorada em Farmacologia pela mesma instituição. Livre docente em Farmacologia pela USP. E se eu for falar todo o resto, vocês não vão acreditar, mas ela é muita coisa, além de ser uma amiga querida de muitos carnavais. Regina, o microfone é seu, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E alguém perguntou o que é cannabis. Eu acho melhor você já começar a entrar. A Miriam quer saber como é que o povo chama cannabis. E a Regina vai nos dizer. Primeiro eu quero agradecer, Peter, de longuíssima data. A gente se conhece, acho que lá do tempo de a gente nem vai contar quando, mas a gente vai contar, né? Porque quando você se conhece há mais de 60 anos, é sempre muito legal. É sempre mais legal. E eu pensando bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é legal. Adoro ver a Rosinha aqui. Rosinha, que foi minha colega de classe, nós sentamos juntas por muito tempo. E eu estou vendo a Morafani aqui, pode ser que eu veja o nome da Morafani. Então, a Morafani, que foi a morada dos meus filhos, a diretora dos meus filhos, sempre uma pessoa muito especial e muito querida. As outras eu não consigo ver nomes próprios e, com certeza, tem 3 aqui que eu sei quem são. É um prazer estar aqui falando. Eu vou falar sobre cannabis. Então, deixa eu fazer o share. E cannabis, se vocês... Share, ok? Se vocês olharem essa folhinha que está aqui nesse super cartaz que a Silvia fez, Silvia, muito obrigada, mesmo muito lindo, essa é a maconha. É a célebre maconha. E eu não sou especialista em maconha. Na realidade, eu trabalhei com cannabis na minha iniciação científica em 1970, não, 69, 70, e aí eu plantava cannabis num jarros que o Dr. José Ribeiro do Vale tinha lá na Escola Paulista de Medicina e fazia alguns experimentos. Não foi essa carreira que eu segui, eu andei pelo mundo, por um outro mundo. Eu andei pelo mundo da cronobiologia, da melatonina, de processos inflamatórios, então o meu mundo é outro. Mas, na realidade, todos esses mundos se encontram. E quando a Silvia fez a proposta, eu falei, por que não? Por que eu não fazer uma viagem com todas vocês e juntar o conceito, que é o que faz realmente a cannabis como uma planta medicinal, o preconceito, que ela é a maconha, ela é uma droga, ela é algo que é perseguido, etc., etc., e o benefício. E, junto com o benefício, nós sempre vamos ter malefícios. Então, eu resolvi aceitar esse desafio. Gente, o desafio foi maior do que eu pensava. Eu acabei de sair de uma estadia meio longa no hospital aí com meu marido, mas, no final, eu acho que vocês vão se divertir um pouco, porque eu gostei de investigação desse chá. Estou trabalhando com muitas pessoas. Os tipos de tratamento. Estou escutando. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, posso continuar? Silvia, você abre o som da Regina? Silvia. Regina, Regina, seu som fechou. Por algum motivo, seu som fechou. Abri aqui de novo, vejo que o som está aberto. Vou escutar. Ótimo. Qualquer coisa, deixa eu ver quem eu vejo. Cima, você é quem está, a única que está na minha tela. Se você não estiver escutando, me dá um tchauzinho. É Cima mesmo. A Morafani eu também vejo, porque eu deixei a tela reduzida. Tá? Qualquer coisa eu te falo, Regina. Então, na realidade,
eu vou começar a falar de conceitos, verdades. E nada como o dia de hoje para falar disso, quando nós estamos em Simchat Torah. Nada como o dia de hoje, quando a gente está começando a ler aquilo que mostra a verdade de forma muito diferente e une elas todas. Então, essa árvore que tem aqui à esquerda não é nada mais do que todos os vivos, desde os ares, chegar aos animais, plantas. Regina, o seu som não está legal. Peter, a gente não está escutando. É que está cortando. Eu acho até que ela caiu, na verdade. Vamos esperar um instante Vamos que ela esperar ela entrar novamente. Isso. Eu estou dentro com vocês? Sim, ok. Positivo. Eu tenho um problema aqui, eu devia ter descido. Eu estou em cima da hebraica e o rio come um pouco da internet. Mas vamos lá. Eu, em geral, consigo dar aula muito bem, mas... Tá bom, vamos tentar. Tem dias que as coisas ficam difíceis. Não vai ter problema. Daqui onde eu estou agora, eu vou bem. Ok, então eu vou lá para trás. E o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma coisa na área biológica que é assim. Vocês sabem que a maconha é uma planta, todo mundo sabe. Mas o que aparece na planta, apareceu na bactéria e vai aparecer no homem, vai aparecer no rato, tudo isso sofre mudanças. E para a gente conseguir usar isso em medicina de uma forma real, sem grandes problemas, nós precisamos entender esse todo. E eu vou brincar com vocês nesse contexto. Então, essa é a primeira publicação da maconha, da cannabis sativa. Esses desenhos aparecem numa prancha publicada em 1887. Mas a primeira descrição da cannabis é muito anterior. Tem duas passagens da Torá que eu queria pegar e o tempo não me deu, que mostra plantas que poderiam ser, mas também elas aparecem no dicionário chinês de Eriá, do século III antes da Era Comum. E ali já é definido quem é a maconha. E a maconha é uma planta muito especial. Vocês estão vendo aqui? Isso são duas plantas de maconha que moram lado a lado. Essa é uma fêmea que tem um pouco de conteúdo macho, mas aqui é a parte fêmea aparecendo, e aqui é um macho puro. Isso é um macho da planta da maconha. Elas moram juntas porque uma cede uma parte de informação genética e a outra junta e forma uma nova planta. Ok, gente, olha que legal. Então, a cannabis, ela, que é feminina, essa é a florada da cannabis feminina. E a cannabis masculina, essa é a florada da cannabis masculina. Todos os estudos de sexo da cannabis aparecem nesse livro de Eriá, nesse dicionário chinês, e se um dia vocês forem para Beijing de novo, que vocês já devem ter entrado na Cidade Proibida, quando a gente entra, do lado direito tem a parte militar e do lado esquerdo tem a biblioteca das épocas chinesas de então. E lá esses livros estão disponíveis para a gente poder contactar. Então, olha, Xi é o masculino e Fuoyu é a cannabis fêmea. E isso tudo vem descrito com muito detalhe 3 séculos antes de Cristo. Então, na realidade, 3 séculos antes da Era Comum. E, na realidade, apenas recentemente, em 1887, essa planta vem sendo definida para nós. Ok? Puxa. Isso aqui, então, quem no começo perguntou, eu acho que foi a Sara, a Miriam. Miriam, isso é uma plantação de maconha atual, industrial. Ela existe no mundo inteiro, tem 2 países que vocês vão ver durante a minha apresentação, que são países chaves nesse estudo da maconha, nesse estudo da cannabis. E eu vou usar os 2 nomes, porque eu acho que vocês depois vão ver que maconha é um tipo especial de extração da cannabis. Isso são as florestas industriais. E isso existe no Brasil muito, e o Brasil tem uma tradição medicinal, e isso existe em Israel, que tem uma tradição científica e medicinal, e os 2 mundos se encontram de forma muito legal. Então, vamos lá, vocês já viram como é que é a planta.
Ok, vocês já, vamos só um pouquinho de nomes, porque ninguém sabia o que era cannabis. Marihuana ou maconha, e aqui eu vou ter que diminuir vocês, está aqui, é essa quando a erva está seca, é assim que é vendida a marihuana ou maconha, é inflorescência seca. E o haxixe, como ele é conhecido na Ásia, da onde vem a cannabis, o haxixe ou é na forma de resina, e aqui vocês têm uma moedinha, só para mostrar a proporção, ou é na forma mesmo de óleo. Então, esses são os nomes que a gente conhece, o haxixe, a marihuana, a maconha, e assim é que são vendidos esses produtos fora da área medicinal. Tá? Inclusive, na Índia, por exemplo, isso é medicinal, na China também. Cannabis sativa. Cannabis sativa é o nome de uma das plantas a mais usada, a mais conhecida. Elas têm origem na Ásia Central, Leste, também na Ásia Leste e muito no continente indiano. Existem registros escritos que se permitem seguir a história desde o século III antes da Era Comum, até quando Linneu, em 1753, classificou e chamou de sativa, porque sativa é aquilo que é cultivável. Então, isso já vinha sendo cultivado há muitos anos e usado como uma substância medicinal. Então, é muito interessante ver que, mais recentemente, depois do século XIX, é que ela passa a ser ilegal. Ilegal por quê? Porque decidiram que ela faria mal, quer dizer, a ilegalidade trouxe, na realidade, toda uma venda paralela, etc. Então, vocês vão ver que todos os meus slides têm, ou embaixo ou ao lado, a origem da onde vem o que eu estou colocando. Ela é usada muito para fibras industriais, então, para sacos, para tecidos, para várias coisas. O óleo da semente é usado em alimentação, é chamado recreacional, quando ela é usada do ponto de vista de dar uma sensação, aquela sensação um pouco diferente que ela dá, é muito usada em rituais espirituais, porque ela dá uma sensação de pacificação antes de gerar ansiedade, e ela também é usada como medicina. Então, na realidade, a cannabis, nós vamos viajar com a cannabis, através da história de como ela chega até a era da medicina, e eu vou fazer uma coisa que é muito pouco feita no mundo acadêmico. Eu vou terminar ligando com os cientistas que são mais proeminentes no campo. E por que eu vou fazer isso? Porque, na realidade, vão ser nomes que alguns de vocês já ouviram e outros que a gente pode colocar, contextualizar. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui é um trabalho que foi publicado em 2020, é uma revisão científica, eu não vou entrar por aí, não. Os autores, a Natália Kogan e o professor Rafael Meshulam, são da Universidade Hebraica de Jerusalém. O Meshulam é um dos caras mais importantes no campo, junto a ele com 2 brasileiros que vocês vão ver daqui a pouquinho. E o Paul Pascher é do NIH. Eles escreveram essa revisão e o que me chamou a atenção é o seguinte, por isso eu coloquei aqui, para vocês como leigos, entenderem como esse mundo não só é complexo, mas ele também permite que os cientistas entendam aquilo que a gente não sabe. São esses que são cientistas bons, porque eles entendem que tem muita coisa que ainda precisa ir para frente. Então, nessa revisão, eles vão falar sobre os canabinoides que vieram de plantas, que é o que a gente está falando, que vem da planta da maconha, que vem da cannabis sativa. Mas também existem canabinoides que nós produzimos. Então, não há nada que uma planta produza que a gente não produza algo semelhante e vice-versa. Quer dizer, até muito recentemente, o mês passado, comecinho de setembro, tem várias moléculas que a gente achava que eram moléculas muito recentes que foram descobertas em dinossauros na Rússia, que foram desenterrados recentemente. Então, a gente começa a ver que molécula é uma coisa que conta uma história do mundo, da Terra, do universo. Então, existem os canabinoides endógenos, e aí a gente está falando do homem, dos mamíferos,
E também existem compostos semelhantes aos canabinoides. Então, nós vamos ter... Ele faz isso nessa revisão, e eu pus essa frase por quê? Porque eles dizem que essa revisão cobre avanços recentes, ela é de 2020, então é recente, em 3 domínios principais das pesquisas com canabinoides: o que vem de planta, o que está dentro da gente e aquilo que é muito parecido também age da mesma forma. E isso, portanto, esta não é uma revisão muito fácil de entender. Quer dizer, eles mesmos já estão avisando, olha, não se atreva nela se você não quiser gastar muito tempo dentro dela. E, na realidade, com alunos, eu uso muito esse tipo de revisão, porque ele facilita muito entender que a gente lida com coisas complexas, e aí vai facilitando. Eu acho que todo o campo é assim, né? Então, hoje, eu vou falar o seguinte. Uma coisa... Não estou vendo os rostinhos de vocês, eu vou até por aqui para ver alguns. Eu passei agora, estou passando nesse ano de 2021, por um processo de doença, de longo termo, que a gente na faixa dos 70 já passa, e eu cada vez fico mais impressionada o quanto se procura tratar da doença sem se conhecer a funcionalidade, a fisiologia. O quanto se procura tratar da doença sem se conhecer a fisiopatologia. Então, esse conceito na cannabis é importante e eu trago para vocês como um conceito importante para a gente saber. Existe um funcionamento fisiológico. E aí, quando eu entrei na escola Paulista de Medicina em 67, então, até mais ou menos 80, era muito nítido, os modelos todos eram baseados em adultos jovens. Nem o bebê, nem a criança, nem o adolescente e nem os idosos serviam de modelos. O modelo era o adulto jovem. Com o avanço da ciência, hoje existem modelos para tudo, e nós temos os idosos saudáveis, que tem grupos que chamam de superidosos, e nós temos as crianças saudáveis, que são diferentes dos adultos jovens. Ser saudável em cada faixa etária, em cada comunidade, é uma coisa diferente. Isso é a fisiologia, que é algo que é bastante complexo e que leva muitas coisas em consideração. Então, o estudo da fisiologia ampliou muito. Existe uma coisa que é chamada de fisiopatologia, e que vai ter importância no uso da maconha, no uso da cannabis. E eu vou deixar de usar a palavra maconha daqui para frente, porque vocês viram que maconha é só as folhas secas da cannabis. Então, eu vou usar a cannabis. Então, na realidade, a fisiopatologia, o que é? Eu estou muito bem, tranquila, estamos todos aqui. Eu deixo aqui para a Hebraica, encontro meu neto, e eu sou uma sedentária, gente, tamanho família, tento. Se eu for dançar com vocês, vocês vão se espantar, mas eu até estou melhorando. Mas ele me pega e diz, vó, corre aqui, corre ali, corre ali. E eu sou agitada. Depois de 1 hora correndo atrás daquele garoto, sabe o que acontece? Eu estou assim. Por quê? Porque meu treino para isso é zero. E eu começo, então, a criar um processo que chama-se fisiopatológico, que é o seguinte: eu saí do meu espaço de conforto, vim para um espaço que não é conforto, e eu estou reajustando as coisas até voltar para um espaço de conforto. Isso pode acontecer com o neto correndo, como pode acontecer com inseto, como pode acontecer com uma toxina, com alguns acontecem com agentes que para outros matam, alguns resolvem. Então, esses processos fisiopatológicos, eles são elásticos que permitem a gente sair da zona de conforto, reagir e voltar à zona de conforto. E também existe a farmacologia. E o que é a farmacologia? É quando eu coloco uma substância externa no meu organismo. Então, por exemplo, se eu injetar glicose, sacarose, açúcar na minha veia, essa sacarose que eu estou injetando, ela tem que ser analisada farmacologicamente, porque eu estou colocando uma coisa que não sou eu que estou produzindo, nem estou controlando. Então, nós vamos andar por esses 3 mundos para entender por que a cannabis e como que se usa a cannabis e como se chega a esse importante uso de cannabis como algo medicinal. Ok?
Farmacologia, o que acontece quando planta ou princípios ativos, deixa eu ler o que está aqui, são administrados, química e função em condições funcionais que pode ser fisiológica ou patológica. Quer dizer, eu vou ter uma resposta de fármacos, de remédios, quando eu estou saudável, e vou ter outra resposta quando eu estou doente. Muitas vezes, se eu administrar um remédio que serve para uma determinada doença num sujeito normal, esse sujeito pode adquirir uma outra doença, mas num determinado estado ele pode voltar ao normal. Fisiologia, aqui vem uma história muito interessante. Quando o doutor José Ribeiro do Vale, com quem eu trabalhei, mexia com maconha, mexia com morfina, ele dizia o seguinte: como é que é possível que o produto é produzido na planta e vai atuar no homem? Tem que ter receptores, tem que ir atrás de receptores. E o Mechoulam foi o cara que foi atrás de receptores, e tem outros que foram. Então, é interessante saber que primeiro você vê o que está na planta, o que está fora, depois você vai buscar se tem receptores, e depois você vai buscar se tem uma substância semelhante. E a fisiopatologia que nós vamos compensar ainda para o normal. Não se liguem nas fórmulas. Mas se eu comecei 3 séculos antes da Era Comum, 1736 era Linneu, essas moléculas são usadas desde o século XIX como recreacional, como medicina em muitos países, inclusive na Torá a gente tem menções. Então, o que vai acontecer? A ação dos canabinoides ela era muito interessante, porque quando se começou a ver a fórmula química deles, e eu sei que vocês não vão distinguir esse THC desse canabidiol, a não ser que eu aponte, aqui tem um H, aqui tem um O só, quer dizer, é uma sutileza, tá certo? São substâncias completamente diferentes e que têm efeitos completamente diferentes. Então, existe uma resposta que depende da estrutura química. Portanto, isso diz o seguinte: existe um receptor dentro do homem, dentro dos animais, que é capaz de ver essa substância. É verdade? É verdade. Esses receptores foram descobertos, se descobre 2 tipos, na realidade são 3, tem um terceiro que é o TRVB, e eles estão distribuídos no organismo. Eu pus o CB1 e CB2 porque é fácil da gente ver, e aqui eu pus por escrito, que é mais fácil de olhar. O CB1 está no cérebro, tireoide, vias aéreas superiores, fígado, adrenal, ovário, útero, próstata e testículo. O CB2 está na parte imunológica, amígdalas, timo, baço, pele, e CB1 e CB2 juntos são encontrados nesses outros órgãos. Então, vocês veem que na hora que essa substância entra no nosso organismo, ela pode ter várias funções e pode ter várias respostas diferentes. Eu espero não estar cansando com vocês, com esse científico. Está ótimo. Está tranquilo, Peter? Está ótimo, ótimo. Então, mas o que eu quero mostrar com esse cientifiquez para vocês? E eu estou mesmo falando cientifiquez. Eu quero mostrar que nem todos reagem igual a tudo. E que, na realidade, aquele o THC, o delta-9-THC, que é a parte que é, vamos dizer, recreacional da cannabis, ela age no cérebro. Ela age na tireoide. Bom, se eu tiver alguma coisa que estimula a tireoide, todos vocês sabem que eu vou ficar assim. Vias aéreas superiores, respiração. E, claro, eu vou ter uma ação sobre os órgãos sexuais importante. Então, na realidade, essa é a parte recreacional. CB2, que é daquele outro, que é no canabidiol, é aquela outra formulinha que eu mostrei, que era essa daqui, que essa fórmula aqui não causa hábito, não causa nada. Ela, apesar de ter muito na planta, ninguém muito soube no começo para que servia. Quem descobriu essas 2 moléculas foi o Mechoulam, o professor Mechoulam em Israel. Então, na realidade, ela age nesse CB2. E a hora que eu olho aqui, eu vou dizer, meu Deus, isso faz parte do nosso sistema imunológico. Isso faz parte do nosso sistema de defesa. Portanto, se eu tiver alguma coisa que pode mexer aqui, eu vou estar ajudando a me defender. Eu vou estar sendo imunologicamente mais competente, a não ser que haja excesso.
E o CB1 mais CB2 são encontrados em óleo, coração, estômago, pâncreas, trato digestivo e ossos. A união do trato digestivo com o cérebro, no caso dos canabinoides, causa um efeito muito interessante, que para quem usa como recreação, né, eles chamam de larica, que dá uma fome danada. Os caras têm muita vontade de comer. Depois de fumar um pouquinho de maconha, eles querem realmente comer, aquela coisa daquele alto encontro com coisas muito boas, apreciam o gosto da comida. Tem tudo detalhes para isso. Quando isso daqui vai para a clínica, câncer. As pessoas deixam de comer, passam a ter dificuldade, perdem o gosto pela comida. Não é psicológico, não é porque elas querem, é porque existe um distúrbio nessa relação. E essa relação entre cérebro e aparelho digestivo não é só os canabinoides, mas eles estão envolvidos. E agora se começa a ver que podem ser utilizados para aumentar a vontade de comer, o apetite, e também aumentar o olhar. Eu agora vou contar uma coisa que não está em slides, mas eu espero que eu não gaste muito tempo, mas eu vou contar. Há muitos anos eu vou com o Sacha para a França. O Sacha gosta muito de... Ele faz muita coisa com antiguidade, com cartões postais, com imagens, isso e aquilo. E tinha um livro que eu queria muito comprar, que eu via nos sebos. É um livro antigo, de 1915, 1907, 1912, era difícil de perder, mas o livro é de 1915, que era escrito por um sujeito que foi o professor Cannon, que foi o primeiro titular da Cátedra de Fisiologia de Harvard, e saía tipo $2.000, $3.000, era um livro fininho, assim. Eu olhava aquilo e dizia assim, não, se eu comprar isso, vão dizer que eu sou louca, porque eu sempre compro umas coisas estranhas. Agora esse livro está na internet, livro disponível, e eu baixei, comprei, nada absurdo. E esse livro, escrito em 1915, traz todas essas integrações entre o trato gastrointestinal e o cérebro, vistas como alguém que olhou em 1917. Mas hoje, depois da ciência ter estudado detalhe por detalhe receptores e moléculas e não sei o quê, dá para a gente começar a entender os sistemas. E essa integração que o Cannon mostra naquela época começa a fazer todo o sentido. Por isso que eu quero dizer para vocês, nós passamos por ver o detalhe, quer dizer, para eu fazer uma boa receita, eu preciso ter bons ingredientes, a mãe sempre dizia, e eu preciso olhar a receita e ler a receita. Regina, não adianta você ir misturando da sua cabeça, não. Faz que nem química. Olha, lê direitinho que a coisa sai boa. Tá bom, mãe. Ok. Mas, se eu não souber o que eu estou fazendo, um bolo, isso, aquilo, eu vou pôr nas formas erradas e vai sair tudo errado. Então, o contexto maior é muito importante. Harvard hoje não tem mais um departamento de fisiologia. O departamento do Cannon virou um departamento de System Biology. Eles integram todo o processo, fisiologia, imunologia, neurociências, num grande processo de biologia sistemática. Ok. Como a ação dos canabinoides depende da estrutura, que eu já falei, a ideia é que teria receptores. E se tem receptores, tem que ter uma molécula endógena que atue nesses receptores. Como dizia o Dr. Vale, Deus não colocou o princípio ativo na planta e o receptor no homem. Tem que ter um princípio ativo ali. E também foi o professor Meshulam de Jerusalém que mostrou a existência desse princípio ativo. E esse princípio ativo foi dado o nome de Anandamida. Esqueçam isso, eu só ponho isso para o meu... Rosinha está assistindo, então é também para ela ter o prazer de ver. A estrutura final quaternária disso é parecida com a estrutura quaternária dos canabinoides de plantas. Isso foi descoberto só em 1992, então vocês vejam que demorou muito, né? E o mais interessante, o que quer dizer Anandamida? Anandamida quer dizer, eu acho que eu devo ter colocado depois, não. Então, eu vou contar para vocês. Anandamida, Ananda, quer dizer sonho, quer dizer algo que vai para o mundo dos espíritos, em hindu. E essa é uma coisa que leva para o mundo superior, o mundo espiritual,
e etc. E foi esse o nome dado para esse canabinoide que tem ação sobre o sistema nervoso central e faz alteração de humor, dando um efeito ansiolítico, às vezes até aumentando a ansiedade, mas em geral é um efeito de prazer, por isso que ele causa hábito. Enquanto que outras substâncias do mesmo grupo agem no CB2 e fazem proteção. Vocês todos já ouviram falar de paracetamol, não ouviram? Acetaminofén, Tilenol, é o mesmo nome para a mesma substância, né? Então, veja, olha que interessante. Essa substância aqui, eu acho que eu fiz aqui alguma besteirinha. Vamos para frente. Essa substância aqui, o paracetamol, ela se junta com um precursor da anandamida e vai agir num receptor que a própria anandamida age, mas com uma baixa potência. E é isso que faz com que sobre muita anandamida, não seja captada, ela fica num lugar lá no organismo e isso dá um efeito analgésico. E é por isso que o paracetamol tem efeito analgésico, agindo no metabolismo ou no sistema dos canabinoides endógenos. Vocês percebem como agora, depois que a gente conhece o detalhe, conhece a estrutura, conhece o sistema, nós conseguimos explicar efeitos de remédios que a gente toma há muito tempo. Quem que não tomou um Tilenol ainda? Não sabe que Tilenol é diferente da aspirina, apesar de dar o mesmo efeito que é tirar a dor. Mas tem gente que não pode tomar aspirina, mas pode tomar Tilenol, porque os mecanismos de ação são completamente diferentes. E o paracetamol, então, ele reforça o efeito do canabinoide endógeno, que é a anandamida. Vocês percebem que eu estou andando, eu já começo a encontrar agora mais um efeito que eu posso usar, que é um efeito antiálgico, que é um efeito para tirar a dor. E eu não coloquei um slide de dor, mas eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de dor também. Bom, essa senhora aqui, isso saiu publicado já faz algum tempo, acho que faz uns 4 anos, no The Guardian. Tá? Essa senhora aqui de 71 anos, Jo Cameron, ela ajudou muito a desenvolver o sistema de dor, conhecer o sistema de dor, porque essa senhora não tem dor. Ela quebrou o pé, ela fez várias coisas e a referência dela de dor é muito baixa, e fora isso, ela tem uma defesa imunológica própria que não é normal, que é acima da média, e ela foi bastante estudada anos atrás, e o que se verificou é que ela tem níveis muito altos de anandamida no organismo. E daí, então, se passou a perseguir todos os efeitos que poderiam ser, e ela foi uma pessoa que contribuiu assim de forma aberta com a ciência, e como paciente, ou como ela falava sobre essa diferença que ela tinha em relação às outras pessoas. Agora vamos ver um pouquinho da história da ciência, antes de eu entrar nos efeitos. Eu agora já estou me dirigindo para o final, que está na hora. Eu vou ter aqui 2020, aqui eu tenho os trabalhos publicados e eu vou andar mais rápido, eu vou pegar um quadro geral. Olha aqui, em 1932 foi o primeiro trabalho publicado sobre o THC. Até hoje tem 12 mil trabalhos publicados, 12.076. 1963, do canabidiol. Até hoje tem 4.261. Esse negócio teve um desenvolvimento muito lerdo e ele, no momento, é um as para a medicina, para se conseguir chegar a coisas médicas melhores. Se começou a conhecer os receptores a partir de 1988, se começou a buscar, foram 10 anos entre começar a buscar e começar a conhecer. E, atualmente, isso teve um boom enorme. E o endógeno, a existência do endógeno foi só mostrada em 1980, e vocês veem que o boom aqui segue passo a passo. Então, isso é o desenvolvimento científico de um sistema. Quais são os efeitos? Bom, eu deixei em inglês mesmo, vocês me desculpem, mas acho que não vai ter muito problema. Anti-inflamatório, age pelos receptores, se age por receptor, eu preciso de concentração muito baixa. Se o cara fumar muito, se o cara tiver muito, se injetar muito, o que vai acontecer é que perde o efeito. Então, tudo que a gente precisa que age por receptores no nosso organismo, dobrou, triplicou, quadruplicou a dose, o efeito desaparece. Todo mundo precisa saber disso,
Não adianta aumentar a dose de medicamento para ter um efeito maior. Ao contrário, nós vamos dessensibilizar os receptores. Mais devagar agora, anti-inflamatório, aumenta o peso e aumenta o apetite. Tem um efeito neuroprotetor, cardioprotetor, gastroprotetor e nefroprotetor, quer dizer, protege os rins. Então, nós temos aqui substâncias, fármacos que estão sendo desenvolvidos e agora tem alguns que já são usados e de forma importante. Tem um efeito antioxidante, que eu não vou entrar nisso, é antidepressivo, é antitraumático e é ansiolítico. Então, combinações desses 3 receptores, faz isso, e ele tem aplicação específica em HIV, em esclerose múltipla, em síndrome de Tourette, agora em câncer. Então, são aplicações específicas que precisa se analisar cada um dos produtos. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa live é como isso é um mundo que juntou ciência com conhecimentos, ciência que disseca, com ciência que reconstrói o sistema. Então, eu primeiro vou descendo para conhecer os detalhes, depois eu reconstruo para conhecer o grande, o processo macro, e com isso se descobre novas formas de medicamento. O lado humano dessa ciência, e eu estou terminando, aqui está o professor Meshulam, ele nasceu na Bulgária em 1930, engenheiro químico, fez pós-graduação em bioquímica na Universidade Hebraica de Jerusalém, foi pós-doutorado do Weizmann, também da Rockefeller, naquele sharing que o Weizmann faz, cientista contratado do Weizmann em 60, em 85 ele vai para a Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele iniciou os estudos com haxixe, maconha, cannabis, em 63. Na realidade, foi com haxixe, e ele estava muito interessado, ele foi na polícia em Israel e pediu para darem para ele um tanto de haxixe, eles deram, e daí ele extraiu os princípios ativos que estavam na planta, e anos depois ele determinou quem era anandamida, e anos depois ele participou da história dos receptores. Ele é um ícone dentro desse campo. Mas, do lado de cá, nós tivemos 2 ícones. Um foi o professor José Ribeiro do Vale, que eu trabalhei no departamento dele, foi onde eu me formei. Então, o Dr. Vale começou a trabalhar com a maconha, e aí era maconha mesmo, e o professor Elisaldo Carlini, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, o Carlini faleceu, acabou de fazer 1 ano que o Carlini faleceu, eu estava no Sírio, acabei não participando da brincadeira, mas ele foi uma pessoa, Dr. Vale era uma pessoa extremamente de Guaxupé, Minas Gerais, ele abraçava todos e fazia coisas bastante interessantes. Carlini era uma pessoa mais incisiva, mas levou esse campo dentro do Brasil, até introduzir o canabidiol do ponto de vista clínico, até o Meshulam coloca, que foi o Carlini que introduziu, existia muito contato, ainda existe, entre esses grupos todos. Mais recentemente, o pessoal de Ribeirão Preto, aqui nós vamos encontrar o Francisco Silveira Guimarães, o Chico, que é professor da farmacologia de Ribeirão, aqui o Antônio Valdo Zuardi, que foi doutorando de um dos alunos do Carlini, que foi o sujeito que descobriu o canabidiol do ponto de vista clínico e mostrou para que servia, José Alexandre Cripa e Jaime Halak, que esse é do Rio Grande do Sul, todos eles trabalhando intensamente nesse processo, existem grupos importantes, e aqui é interessante ver que o grupo brasileiro foi considerado que está produzindo a maior quantidade de conhecimento na temática atualmente, e ele não deixa de citar o professor Meshulam, eu quero colocar isso nessa live, porque eu acho que esse imbricamento é bem legal. Aqui a história que eu já contei, então só deixo aqui registrada. Eu quero pôr o nome também do Fabrício, que é uma história super interessante. Fabrício é novinho, é moderno. Ele começou a trabalhar bastante cedo com a maconha. Ele foi para a Holanda, a Holanda, na realidade, tem ela liberada, e o Fabrício fez um passo além de fazer ciência. O Fabrício está na parte de startups, agora na parte de gerar companhias,
para poder fazer medicamentos que possam ir para o grande público. E ele, então, é um batalhador. Nós tivemos juntos como conselheiros do Conselho Nacional de Pesquisa, nós sentamos vários anos no Conselho Deliberativo do CNPq junto, eu como cientista, Fabrício como startup, e como empreendedor, né? Não como startup, como empreendedor. E ele tem agora um trabalho muito grande por causa do problema da judicialização, por causa do problema da... Enfim, ele lida com essa outra área, que é a área que a gente precisa para poder colocar isso no mercado. Em Israel já está no mercado, em alguns países do mundo já está no mercado, e no Brasil entrou mais recentemente. Agora, no Brasil, existe uma coisa interessante. Eu tive em João Pessoa, na Paraíba, e tive com esse sujeito que é o da Abrace. Ele tem um filho que necessita de cannabis por uma doença específica, e ele conseguiu fazer uma plantação de cannabis, que foi aquela que eu mostrei lá na frente, para poder, então, extrair, para o filho poder ter os princípios ativos necessários, e isso também existe, para o tratamento de câncer, para o tratamento de doenças neurológicas importantes e difíceis de serem tratadas. É claro que aqui teve uma frase que eu cortei fora, que nós ainda temos um número muito grande que usa, entre aspas, do ponto de vista ilegal, porque a venda, na realidade, é ilegal. E eu vou aqui chegando ao final, eu achei isso outro dia eu estava lá sentada montando essa live, isso foi produzido em 6 de dezembro pelo Luiz Fernando Menezes, dentro de uma reportagem sobre cannabis, e eu achei super interessante, isso está no todo o Brasil vê, isso é apenas um exemplo, tá? Mas você vê que eles estão discutindo quando a Anvisa faz a permissão, falando do número de pessoas que fariam uso, e, ao mesmo tempo, eles põem com a decisão, o Brasil se junta a 37 países que têm alguma regulação sobre o uso medicinal de compostos de cannabis. Israel foi a primeira nação a regulamentar a maconha medicinal. Então, é interessante, porque isso não tem nada a ver com a comunidade, isso realmente é uma coisa que é veiculada, porque eu acho que é muito importante, antes de eu dizer obrigada a todos vocês, é dizer porque, na realidade, o que Israel contribuiu, e o grupo do Meshulam, eu falo dele, mas claro que é um grupo grande que não está só na Universidade Hebraica de Jerusalém, ali existe uma liderança, de forma marcante na aquisição do conhecimento para transformar uma planta num produto, entender que ela é endógena e entender como a gente pode usar ela para a medicina. Então, eu agradeço a todos vocês pela paciência e atenção e stop sharing. Nossa! Fascinante, fascinante. É legal? Nossa, muito bacana ver essa tua ligação, né, entre a parte recreativa e a parte medicinal e mostrar que quanto preconceito, né, quanta coisa. E o absurdo que no Brasil isso não pode ser plantado, nós temos que importar, né? Eu já ouvi essa história que podia plantar. Não, a gente pode plantar. Já tem uma mão levantada de alguém que eu acho que você conhece, chama José Luiz Goldfarb. Ah, Zé Luiz, você está aí? Pois é. Que prazer em vê-lo. Você não me vê mais onde tem que me ver, porque eu estou enfiada. Hoje você vê que eu pus o garoto deve estar aqui, tá vendo? Você está vendo ele aí meio... Eu vi, o garoto está aí. Maravilhoso, estou muito feliz. Maravilhoso, né? É impossível imaginar. Bom, eu queria agradecer ao Peter, que me deu a dica, tá? Eu estava trocando um WhatsApp por ele falou que você estava aqui, eu falei, puxa, vou largar tudo e vou correr para ver a Regina. Obrigada. Gente, para fazer uma propaganda, a Regina, do mesmo jeito que ela expõe ciência dessa forma tão acessível e, ao mesmo tempo, tão profunda, porque ela mostra, né, a complexidade do fazer da ciência, tanta gente colaborando, né, Regina? Você sempre busca esse trabalho de equipe, mostrar esse trabalho de equipe, não é um gênio isolado, mas é um professor aqui, outro grupo ali, então parabéns. Gente, só para vocês saberem, a Regina faz a mesma análise quando ela faz a Parashá Shavua na sinagoga. É impressionante como ela usa o mesmo método, não sei, né, de raciocínio para explicar as coisas tão acessíveis e tão profundas, né? Eu queria fazer 2 perguntas, Regina, rápido, aí para abrir para a turma, né? Primeiro, na hora que você mencionou o passado,
mais antigo. Eu tenho a impressão que você mencionou alguma coisa da tradição judaica, parece a cannabis. Isso eu vou precisar dar uma olhada com bastante detalhe. Mas nós vimos na sinagoga esse ano, Zé, tem uma parte do Levíticos onde são colocadas todas as... A gente fala muito da lepra, e ali a gente fala muito de como tratar, mas ali cada pachuk é uma descrição, e nessas descrições existe a descrição da ansiedade, e eles dão um nome que a gente pode vir a pensar no nome da cannabis, porque ele liga com o nome que a cannabis tem em chinês. E eu cheguei a olhar isso não com muito detalhe, porque eu achei que se eu pusesse isso aqui ia ser mais coisa, ia sair fora do contexto científico. Mas é muito interessante quando a gente vai para o Levíticos, naquela paraxá específica, que claro que o Henrique ia saber de cor qual era, mas eu não estou lembrada exatamente o nome da paraxá, ela é a antepenúltima. Ela traz uma relação total do que não se pode, ou não se pode, ou se pode. Essa paraxá contém vários nomes de princípios ativos que depois a gente pode resgatar usando a medicina chinesa. É muito legal. Tá? Então, Maravilha, Regina. É uma questão de de mexer um pouco no negócio, entendeu? Mas, e depois, claro, quando a gente já vai andando mais na história e vai chegando em Sfat, Sfat tem, além de Maimônides, Sfat tem mais 2 livros de medicina. Então, aí já é bem mais para frente também, é claro, porque a cannabis está no Oriente Médio, né? Ela é usada no Oriente Médio, ela é usada no Oriente todo, ela é usada na Índia, ela vai até a China como plantas naturais, entendeu? Então, vai ficar muito aberto legal. para daqui a uns anos a gente contar. Vamos fazer uma investigação. Eu já fiz com uma química da USP uma pesquisa sobre a mandrágora, do Daim. Sim, que claro. Essa está lá na Torá. Mas vamos fazer essa também. Vamos essa dar uma daí pesquisada. eu vou ainda andar um pouco pelo processo inflamatório antes de entrar nessa. E rapidinho. O Alex Besboroto queria dizer alguma coisa, ele pôs aqui no nosso bate-papo. Alex? Ai, eu nem olhei o chat. Eu coloquei aqui que é uma notícia da BBC que a cannabis foi encontrada num estudo arqueológico referente ao primeiro templo de Jerusalém. Exatamente. Então, é uma das ervas que faria parte do incenso. Exatamente. E isso está nessa paraxá de Levíticos. Se você for olhar, Alex, quer dizer, eu não deixei com detalhe, mas ela certamente era usada na nossa antiguidade. Isso vale a pena a gente, de repente, uma hora fazer um textinho ou fazer alguma coisa, fazer um resgate. Obrigada. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Levantou a mão, eu não vejo todo mundo aqui. Cima, por favor. Regina, essa sensação que diz que a pessoa fica louca, não sei o quê, e que faz mal quando a pessoa fuma a vida inteira maconha e que fica com o cérebro embotado, tudo isso é real? Essa sensação de loucura que dizem que... Vamos pôr as coisas por partes. Eu conheço bem toda essa área de toxicologia, então eu vou falar com propriedade. Mais do que eu conheço a área de clínica, vamos dizer assim, onde eu conto. Eu trabalhei bastante com nicotina, trabalho muito com nicotina. Eu trabalho muito com cocaína, porque faz parte dos sistemas que eu estudo. Eu uso cocaína para fazer bloqueios, então eu trabalho tanto em animais quanto em humanos. Menos com canabinoides, porque eles têm uma ação um pouco longe daquilo que eu faço, mas eu estudo os canabinoides, porque eles controlam algumas reações. De todos esses fármacos, em português a gente usa fármaco, não droga, porque em inglês drug doesn't have the sense of drug, has the sense of fármacos. É um pouco diferente. Mas, de todos eles, o único que causa um problema irreversível, mesmo quando não tomada em altíssimas concentrações, é a cocaína. Por quê?
porque a cocaína causa perda de neurônios não reposicionados. Então, aí nós temos uma perda de massa cerebral. Tá? Os demais, acontece o seguinte, igualzinho comida. Por exemplo, eu sou chocolatra. Eu não sei por que não acham que serotonina é um tóxico, é uma droga proibida, assim como as outras. Então, o que quer dizer ser chocolatra? Chocolatra é que você vai até o fim do saco de chocolate, é que você sai de noite para comprar chocolate, é que você tem que se policiar, e se você entende de farmacologia como eu entendo, você sabe que você está fazendo um mal para o teu corpo danado. É tão ruim quanto ser fumante. Agora, não é mal você ser fumante esporádico, que nem foi meu avô, que nem foi alguns... Meu avô fumava, eu não conheci meu avô, mas dizem que ele fumava 3 cigarrinhos todo dia. Isso só faz bem. Como só faz bem se eu comer 1, 2 chocolates por dia. Como só faz bem se eu tiver moderação. A mesma coisa acontece com a cannabis. Então, todas essas substâncias, quando elas... A mesma coisa acontece com gordura normal, se você passar a comer. Então, o excesso mata os receptores, eu não estou falando psicologicamente, não, ele mata essas moléculas receptoras, elas estão aqui na membrana expostas, tá? Aqui as células ficam olhando. Quando elas são bombardeadas muito, elas fazem assim, elas se fecham e entram para dentro. E nunca mais esse receptor está na membrana, então essa função é bloqueada. Como a função das catecolaminas, que vão ser bloqueadas com a cocaína, é manter a rede neuronal viva, o que acontece é que a rede neuronal morre aquela sequência de neurônios, no caso da cocaína. Nos outros casos, o detalhe não chega a ser morfológico, mas é funcional, entendeu? Então, realmente, quem fuma em excesso, e induzir fumar em excesso é você não ter. Induzir fazer qualquer coisa em excesso é você não ter. Então, eu tenho que fazer tudo de uma vez só, a hora que eu tenho, eu faço. Então, isso é prejudicial, sim. Se vai dar o que eles falam, aí você entra na literatura e você vai ver que tem vários causos. Tá? Mas, bem claro, não é para as pessoas usarem dessas coisas no momento, nem não usarem, mas quem usa, porque o problema é a ilegalidade. Pois Nosso problema é a ilegalidade. Eu ia, inclusive, desculpa, depois eu falo, desculpa. Pode falar, não. Eu só ia completar como foi a ilegalidade do álcool. Quer dizer, a lei seca tornou o álcool tão péssimo por causa da ilegalidade da lei seca. E hoje, você vai ter pessoas que bebem muito? Claro que vai ter. Mas você pode tranquilamente beber tranquilamente, sem exagero. Porque com tanta coisa boa que você mostrou que tem, e é considerado ilegal. A pessoa é presa se fuma maconha, se vai vender droga. Então, como que ilegal. Com tanta coisa boa e continua ilegal? A coisa é boa se for usada da forma correta. Pessoal, tem mais gente na fila. Eu acho que a Paulina tem uma pergunta. Obrigada, Regina. A gente se encontra na hebraica, Silvia. Obrigada. Cima, desculpa. Paulina. Oi, doutora. Foi super elucidativa essa reunião, e porque eu sou usuária de cannabis há 3 meses, por ter um problema de tremor essencial. E isso está me fazendo super bem. Eu só tinha preocupação se teria alguma consequência futura, mas eu acho que você me elucidou, então agora eu estou mais tranquila. Eu vou dizer que não e sim. Não vai ter. Qual vai ser a alteração que você vai ter? Igualzinho se você tomar Tilenol. Igualzinho se você tomar aspirina. Quer dizer, alguma pessoa vai ter, você provavelmente não vai ter, porque para você está fazendo falta isso. Então, isso vai repor. A gente está acostumado a repor hormônio, a gente não quer repor neurotransmissor. É o mesmo conceito. Se está me faltando um neurotransmissor, eu preciso repor. Sim.
Então, eu acho bem legal a gente ter essa noção que tomar remédio não necessariamente faz mal. Agora, tomar quando eu não preciso... Bom, se eu for tomar hormônio de tireoide, gente, eu vou ficar assim, eu já sou assim, né? Agora, se o Sacha não tomar hormônio de tireoide, ele não sai da cama. Porque ele tem hipotireoidismo. Ele tomando, ele fica legal, entendeu? Então, isso é importante, repor, saber que eu preciso, e não ter medo de repor. Eu acho que é muito... Nós temos mais uma pergunta aqui do Boris. Boris, eu estou vendo o Isidoro. Tudo bem? Isidoro é o nome do Boris. Cadê o Boris? O Isidoro é o nome do Boris. Eu acho que está desligado seu microfone. Eu não posso fazer isso. Você pode fazer isso no app Contatos. Tá bom. Boris. Tá bom. Fala, Boris. Então, eu levantei a mão porque eu ouvi aquilo que você falou sobre cocaína, né? Que a cocaína ela acaba destruindo neurônios. Uhum. Normalmente você vai usar, eu acho que em ciência, como fármaco, a cocaína ela vai entrar como para que você não tenha dor. Alguma coisa para acalmar a dor. Não. Mas ela pode destruir neurônio. Não, ela não acalma a dor. Não? Ela é usada como anestésico, né? Ela tem alguma coisa a ver com anestésico. Tá. Ou não? Continua. Não, continua. Eu explico. Continua. É cocaína, sim. Eu explico. Continua. Porque, por exemplo... Continua. Não, continua. Em odontologia, você usa como anestésico. Sim, claro. Continua. Mas se você usar ela como recreação, né, você vai ter alguma coisa justamente com o que você falou, ela vai destruir neurônios. Tá? Essa é a dúvida. Eu vou... A minha pergunta é assim: o refino não é errado? Não. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou responder tecnicamente. Me desculpem os outros que não vão aceitar, não vão entender, mas eu espero que entendam. Existem dois tipos de anestesia. Existe uma anestesia que é local, aonde a gente impede que haja condução do estímulo nervoso por um determinado neurônio. E existe a anestesia que é central, que a gente apenas impede que uma parte do cérebro que percebe que tem algo errado no organismo comunique-se com o cérebro que nós percebemos com o córtex e informe e faça o feeling de dor. Nós temos dois tipos de substância no nosso organismo. Então, isso são anestésicos locais e a morfina. Anestésico geral é outra coisa. O anestésico geral faz a pessoa dormir, então você não sente dor porque você dorme. A morfina tira a dor porque ela bloqueia essa passagem. A cocaína não deixa sentir dor porque ela impede que por aquele neurônio seja conduzido estímulo doloroso. É por isso que ela é usada para tratamento dentário, exatamente na raiz da dor. Ou, como se usava antigamente, também para anestesia peridural, porque a anestesia peridural também é feita com anestésico local, que é injetado dentro da medula. Tá? Então, essas duas formas fazem com que a cocaína tenha esse efeito. Ela tem esse efeito e, ao mesmo tempo, ela bloqueia a captação neuronal de noradrenalina, adrenalina e dopamina. Ela impede a passagem de um estímulo. Tá? Esse duplo efeito não dá para dissociar. Freud foi o grande cara que achou que dissociava e não dissocia. Então, o que acontece com o sujeito que toma um anestésico local, tipo... Atualmente, a gente não usa cocaína. O que a gente usa? A gente usa lidocaína. Xilocaína é o mesmo nome, né? Lidocaína, quando você usa para o coração, e xilocaína para o dente, e a mesma molécula. Exatamente a mesma molécula. Então, por que a gente usa isso? Porque essa molécula não entra no sistema nervoso central. Ela foi feita uma molécula química que permitisse ter ação local sem chegar no cérebro. A cocaína tem ação local, mas ela consegue atravessar a barreira. Então, na realidade,
o que a cocaína faz, ela faz assim. Agora, o problema básico é esse. Você olha por aquele ângulo e dizer assim, ela é recreacional. Mas eu poderia usar a cocaína não sendo recreacional. Por que ela dá essa sensação que as pessoas querem usar cocaína? Porque, gente, vocês já viram o que é ter um estímulo assim? Chega alguém e diz assim, cara, hoje eu consegui, não sei, o meu time ganhou. Meu time ganhou. Isso é atividade que a cocaína faz quimicamente. É a nossa cocaína endógena que faz isso. Se você tiver alguma coisa que te deixa assim, as pessoas vão atrás. E isso é que não pode ficar por muito tempo. Tá? É diferente do que eu tomar um anestésico que não entre no cérebro, que é o mesmo efeito. Então, eu acho que aqui a gente precisa conhecer um pouco o sistema para conseguir ver que realmente a cocaína tem esse problema sério. Ela entra no cérebro, ela age e causa algo que a gente deveria ter esse estímulo alegre, esse estímulo emoção, por um pouco tempo. A gente não pode passar o tempo todo desse jeito, senão a gente também vai ter problema. Respondi, Boris? Você sumiu. Não. Espero que sim. Oi. Mas a gente pode conversar depois também, a gente se encontra aí embaixo. Não, eu estou exatamente respondeu, mas é que eu ainda... Você me ligou em alguma coisa que é assim... o mesmo refino, porque quando você olha o refino da cocaína recreativa, que é aquela coisa com benzina, aquela queima, porque entra benzina no refino. Né? E a minha pergunta é assim, o refino para... É que eu não sei. Não, você não tem como extrair uma molécula do tamanho da cocaína sem usar um solvente orgânico. Tanto faz benzina, tanto faz cobre, mas você precisa de um solvente orgânico para extrair. Quer dizer, para uso químico é o mesmo refino, para uso químico medicinal é o mesmo refino. Você poderia usar o mesmo, se usa outro, porque se usa coisas mais baratas, entendeu? Mas isso não daria problema, não. Não. Nós temos mais uma pergunta aqui, crianças. O Davi, por favor. Obrigado. Davi. Alô? Bom, ele não se manifestou. Estava com a mão levantada. Mas eu acho que ele está com o microfone fechado aqui. Tá. Alguém tem mais uma pergunta? Regina, foi um prazer, uma aula, é tão bom ouvir você. E o convite do Zé Luiz está aí também, porque não só em assuntos científicos, farmacológicos, como em assuntos religiosos e de interpretação judaica, você nos dá aula, e foi uma grande honra ter você conosco hoje. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e está fazendo muito bem às pessoas, e estamos muito felizes de ter aqui, e deixo você para dar as suas palavras finais. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu quero agradecer. Todo mundo é ocupado. A gente, na vida, ganha alguns presentes. Zé está aqui me olhando, Zé sabe que eu passei um mês que não foi fácil. Estamos aqui. Tenho que começar a andar de novo, e eu ainda não estou bem apta a fazer isso. Mas, olha, gente, quando eu tenho que entregar algumas coisas muito importantes na minha vida profissional esse final de mês, que vai atrasar um pouquinho, tudo bem, mas quando eu vi que eu tinha que dar essa aula, eu parei e caí num outro mundo que eu não entrava há muito tempo e falei, que bênção é a gente ser resgatada para o estudo através de caras novas e poder achar o rumo da roça de novo. Então, eu acho assim, foi tão bom fazer essa palestra que vocês absolutamente não conseguem. Acho que o único que consegue aquilatar aqui é o Zé Luiz Goldberg, que me acompanhou semana a semana. Mas é um prazer quando a gente pode realmente sentar e estudar. E, para acabar, eu vou falar alguma coisa que eu escutei essa noite de um rabino em Israel falando que foi Simchat Torah lá, né? Então, eu acompanhei Simchat Torah, minha neta subiu a Torá e foi a Kala Brishit, então ela leu a Torá, Brishit bara Elohim, então foi assim, orgulhosa.
Mas o Rabino falou uma coisa muito interessante, que deve ser falada por eles bastante, que é o seguinte: quando a gente está num momento muito negativo e que a gente precisa vestir a alma, o que quer dizer vestir a alma? Passar Rosh Hashanah, Kippur e entrar em agora é a gente poder vestir a alma. Mas como eu visto a alma? Eu posso me vestir com uma roupa bonita, eu posso fazer um penteado bonito, eu posso admirar uma amiga que se veste bem, um amigo elegante. Agora, como que eu visto a alma? Como que eu faço com que pensamentos negativos possam sair? Porque são os pensamentos no judaísmo que vestem a alma. A alma é vestida por aquilo que a gente pensa. E aí esse rabino diz, a hora que eu tenho que pegar e estudar uma paraxá difícil, e sentar no Talmud e olhar aqueles detalhes que me parecem tão sem nexo, mas que eu preciso prestar atenção, naquela hora tudo que está em volta eu esqueço, e eu estou vestindo a minha alma com algo que não é o momento negativo que eu estou vivendo. E olha, sinceramente, eu agradeço muito porque vocês vestiram a minha alma nesse Erev Simchat Torah no Brasil. Ok. Eu acho que o Alex tinha uma última mensagem rápida, Alex. Na verdade, eu só queria fazer uma pergunta, mas acho que talvez já tenha perdido. Era referente ao uso, se a melhor forma para uso medicinal é através do óleo, ou se também vaporizado, se tem alguma forma assim de fumaça que é possível também aproveitar. Tua pergunta é 1000%, tá? Então, tua pergunta é muito importante. Depende do que você quer. Porque, por exemplo, a gente tem uma porta direta entre o nariz e o cérebro, que é o bulbo olfatório, e que é aberto e que não tem barreira. Então, aquilo que a gente fuma chega no cérebro sem passar pelo sangue periférico. Tá? Então, isso é uma via de administração. Tudo que a gente engolir, ingerir e passar pelo trato gastrointestinal vai passar pelo fígado, que chama-se porta hepática, e que decide se aquilo vai entrar ou não. Então, é um filtro super importante. Se a gente não quer o filtro, a gente usa a via retal. Então, ou a gente pode usar a via transdérmica. Então, na realidade, a via de administração é básica e é muito importante para ter o efeito final do fármaco. Então, quer dizer, não dá para eu te dizer, use tal. Se eu quiser usar, por exemplo, um derivado de canabidol, quer dizer, que vai agir em CB2, para alimentação, eu vou usar um que fique na boca, que vai agir nos receptores que estão na boca e que vão salivar, e essa salivação vai me aumentar o apetite, porque eu salivo antes de engolir a comida. Eu, quando salivo, que eu tenho vontade de comer, eu salivo porque eu olho a comida, o meu sistema nervoso central diz que aquilo eu gostei, eu produzo saliva, ativo o meu estômago e é aí que eu como. Senão eu não como. Então, se eu quero que isso aconteça, essa larica, eu tenho que dar, eu posso dar algo que fique só na boca. Eu posso dar um óleo. Por que um óleo? Porque o óleo vai absorver direto. Mas, se eu quero ter uma ação central, se a pessoa tem uma esquizofrenia, se a pessoa tem uma excitação, enfim, não vou entrar em detalhes de doença, mas se ela tem uma doença neurológica, eu vou querer que a droga chegue rapidamente no sistema nervoso central e, de repente, eu posso usar algumas formas de administração que facilitem isso. Então, a forma de administração é uma ciência em si. Tá? Muito bem. Regina, muito obrigado. Foi uma aula. Você faz tudo parecer tão simples. Aqueles professores de ciências e de química durante a minha vida, se eles tivessem me dado aula do jeito que você falou hoje, talvez a minha vida fosse diferente. Parabéns de você como você é, maravilhoso. E até semana que vem. Eu acho que a Silvia quer dar uma última mensagem aí para todo mundo. Será que eu não posso ir? Não, na verdade, a gente não sabe ainda o que a gente vai falar na semana que vem, mas eu mando para vocês. Não, mas vai ser sobre pets. Vai ser sobre pets. E eu queria falar que assim, tem grande público aqui que frequenta o meu grupo do Lehaim, e nessa quinta-feira a gente vai falar sobre aromaterapia. Então, quem quiser, está convidado, estão todos convidados, tá bom? Tá bom, obrigada, pessoal. Regina. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado. Tá ok.
Tchau.